E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e posso adiantar, a semana, para quem gosta de confusão, será um prato cheio. Nesse primeiro tópico, quero mostrar para vocês quais serão os assuntos que devem repercutir bastante aí já nos primeiros dias da semana. Vamos falar da CPI das ONGs, CPMI do MST, a viagem do Dilma para a Europa e uma fala dele muito preocupante na sua passagem pelo Pará. Vou mostrar para vocês o vídeo, é assim, assustador, mas vindo do Dilma, nada novo. Depois vamos falar sobre a agenda econômica. O senhor Fernando Haddad se juntou aí com um grupo de pessoas muito iluminadas e estão começando a desenhar um pacote de transição ecológica, um pacote verde para a economia brasileira. E tem algumas propostas quero mostrar para vocês, são no mínimo curiosas. Além disso, tem mais alguns assuntos ligados à agenda econômica, a indicações do governo, algumas falas aí de alguns empresários que eu quero compartilhar. Depois, tem até conexão com esse tema, quero falar do agronegócio, quero falar de Brasil, quero falar também de MST, né? Mas do agro para além do MST. Também vou falar da CPI do MST rapidinho, tem mais algumas besteiras. E por fim, quero falar de Bolsonaro, o julgamento dele, que deve começar a esquentar a partir de quarta-feira, que é o dia que realmente o julgamento começa. E vamos falar sobre eleições, não só 2026, como 2024, porque andaram saindo muitas notícias sobre o tema. Mas vamos lá. Fiz aqui uma pequena lista, só para colocar aqui para vocês, que a gente sabe que muita coisa está acontecendo no Brasil, só que essa semana tem alguns assuntos que eu acho que devem repercutir bastante, vai ser um prato cheio para quem gosta de treta. A gente tem a Sabatina do Zanin, agora na terça-feira, dia 21. É um evento que vai ter muita notícia, vai ter algumas coisinhas ou outra, deve ter algum tipo de recorte que para nas redes sociais, deve ter aquela pergunta capciosa que alguém deve fazer durante a Sabatina, que sabe como é, né? Deve repercutir, deve gerar polêmica. Acho que é um evento que vale a pena todo mundo prestar atenção, todo mundo ficar de olho e obviamente a gente vai acabar comentando. Essa semana também tem o julgamento de Bolsonaro, mas aí vamos deixar para se aprofundar mais lá para frente, quando falar do tema. Essa semana também começa para valer a CPMI do dia 8. Temos os depoimentos, começa mesmo, primeiro aí do Silvinei Vasquez, e teremos votação de novos requerimentos, e a gente vai falar sobre isso após isso aqui, rapidinho. Também vamos ter a CPI das ONGs, ela vai começar, né, dar os primeiros passos. Diferente da CPMI do dia 8, que já está agora para valer, gente lá prestando esclarecimento, e dessa vez a imprensa vai fazer questão de repercutir daquele jeito, só cobrindo, né, o que for de interesse da turminha da esquerda, isso é óbvio, mas a CPI das ONGs e do MST, assim, do MST já está chamando pessoas, bateu o papo, e a das ONGs, na terça-feira agora já começa a votar os requerimentos. Tem 34 requerimentos para serem votados. Tem até requerimento convocando a Marina Silva. Temos, para essa semana, mas possivelmente para o fim dela, possíveis mudanças na esplanada, não só no primeiro escalão. Eu não coloquei as notícias aqui, mas resumo de forma bem rápida. A Daniela Wagner, ministra do Turismo, ela saiu do União Brasil para o Republicanos. O Lula perguntou para o Marcos Pereira, e aí, vai querer ficar com o ministério? O Marcos Pereira tem mais interesse em ficar com cargos no segundo escalão e ter o apoio do Lula para disputar a presidência da Câmara em 2025, porque para o Marcos Pereira vender a ideia que ele é um político independente, que o Republicanos não vai ser base do Lula, fica difícil se ele tiver uma ministra. Então ele falou, não, rifa aí a Daniela Wagner, a gente tá aqui, todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, vamos andar de mãos dadas, e aí a gente fica aqui no segundo escalão, eu fico fingindo para minha galera que eu sou independente, e você finge que a gente não é amigo, e tá tudo certo. Então a Daniela Wagner deve sair, quem deve assumir a parte do Ministério do Turismo é o Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, até que o Dilma estava lá, se encontrou com ele, possivelmente na volta da viagem à Europa, e também devemos ter algumas mudanças no segundo escalão. Isso tudo para acomodar o Centrão, que tá triste, rapaz, né? Coitado do Centrão, aquele grupo muito preocupado, juntamente com a esquerda, né, com o futuro da nação. Então, agora, acho que todo mundo vai voltar a ser amigo de novo, porque agora não vai faltar espaço para eles brilharem. Enfim, se prepara. Deve ter algumas notícias interessantes ao longo da semana. E também teremos a viagem do Dilma. Com certeza vai falar besteira, com certeza vai colocar os pés pelas mãos. E ele já está começando a colocar, inclusive, né? A viagem dele para se encontrar com o Macron, eles vão falar sobre um novo pacto financeiro global. Vai vendo. Mas vamos começar aqui pela CPMI. Essa notícia
é relativamente interessante, positiva. Isso aqui já tinha sido noticiado que o presidente da CPMI iria colocar em votação quantas vezes fossem necessárias o requerimento do Gonçalves Dias, pelo menos foi o que ele tinha dito. A diferença é que agora a nota do Leonardo Magalhães da CNN confirma que agora, terça-feira, na primeira sessão, o Arthur Maia já vai pautar a nova convocação do Gonçalves Dias. Resta saber se os lulistas vão deixar ele ir ou, mais uma vez, irão blindá-lo. E aí tem 5 pessoas que protocolaram requerimentos para chamar o Gonçalves Dias para bater um papo. E, além dele, também foram pedidas as convocações do ex-diretor adjunto da BIM, o Saulo Moura da Cunha. Aquele cara que aparece sendo apontado pela nota da Folha de São Paulo e também do Globo como responsável pelo primeiro relatório que foi entregue lá à Comissão CCAI de Assuntos de Inteligência, acho que mais ou menos isso, que estavam faltando as mensagens de WhatsApp que foram encaminhadas só para o Gonçalves Dias. Esse é o Saulo. Também está com o requerimento dele. Vamos ver se a turma vai convocar ou vai blindá-lo. E também o Renato Martins Carrijo, o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pela elaboração do laudo do local onde foi encontrado um artefato explosivo próximo do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro do ano passado. Aqui é a história do George Washington, que também vai depois essa semana. No total, há 24 requerimentos para análise após a oitiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques. Além disso, e o timing é perfeito, após a matéria da Veja e após o documento produzido aí pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal perder o sigilo, né, ter se tornado público, e vários nomes começarem a aparecer de militares que estavam batendo papo com o Cid, que estavam nos grupos junto ao Cid, lugar garantido na CPMI. Parlamentares da base, ou seja, os governistas, já redigiram os requerimentos de convocação do coronel José Lewande Júnior e de Edson Rost. Turma da esquerda já achou mais pessoas para trazer para bater um papo. Então aí, né? Graças às últimas revelações da matéria da Veja. Os pedidos serão feitos pela deputada Jandira Fegali e pelo deputado Rogério Corrêa. Os documentos, lê abaixo, serão apresentados na terça-feira, dia 20, data da próxima sessão. No dia, os integrantes da CPI vão ouvir o Vasques. Em um dos requerimentos, os parlamentares alinhados do governo afirmam que o convocado demonstra conhecer o plano que atentaria contra o Estado democrático, bem como o roteiro do suposto golpe de Estado. Além de persuadir, o ex-ajudante de ordem a convenceu então o presidente da República a perpetrar o golpe. Como tem maioria na comissão, a base tende a aprovar com facilidade as convocações. Isso é relativamente óbvio, mas está aí. São 2 depoimentos, assim como o depoimento do Cid. Eu acho que pode dar muita confusão, mas vamos ver, né? Essa semana promete. CPMI do dia 8 vai aparecer no noticiário. Eu acho que vai começar a se tornar o que foi ali a época da CPI da pandemia. Sobre a CPI das ONGs, indo aqui bem rapidinho. Segunda reunião está agendada para o dia 20, também na terça-feira, 11 da manhã, para a votação dos 37. Eu falei 34, né? Tem 37 requerimentos. A maior parte deles de pessoas que estão, em tese, assim, não estão indo para lá para serem investigados como se fosse uma oitiva, sabe? Não é um interrogatório. Serão pessoas que elas podem ajudar a trazer esclarecimentos. Foram pautados diversos requerimentos de indígenas que estão vivendo na região amazônica há muitos anos e experienciando na pele o que é que realmente está acontecendo. Então, eles terão informações para dar sobre a atuação das ONGs, algumas coisinhas erradas que estão sendo feitas. Então, um bloco aí de convocações de requerimentos envolve os indígenas. Aí chamaram também o Lourenço Carrasco, que escreveu lá o livro Máfia Verde, que eu falei com vocês. Tem convocação também para chamar a Marina Silva, mais algumas pessoas que têm esse conhecimento do meio de campo. Ela deve começar mais ou menos calma e deve começar a ficar mais quente nessa CPI, mais confusa, com as 2, 3 semanas, depois de
de alguns bate-papos bem interessantes. Aí uma coisa que eu acho que é engraçada, que tem tudo a ver com a CPI das ONGs, mas não é sobre a CPI das ONGs em si. Eu tava passando pelo Twitter ontem, e aí eu vi uma pessoa compartilhando uma postagem do Chico Alencar do PSOL. Não essa. A resposta que ele deu para essa postagem, na verdade, a uma pergunta que um militante fez para ele sobre esse post, né, sobre esse tweet. O Chico Alencar postou o seguinte, ó: vamos às ruas contra o desmonte socioambiental no Brasil. Não aceitamos mais retrocessos que afetam a nossa água, nossas florestas, nosso clima e a vida dos brasileiros. Junte-se a nós no dia 23 de junho, lá no Rio, na Cinelândia, às 17 horas. Ato cívico contra o desmonte socioambiental no Brasil. Junte-se a nós para lutar em um ato pelo clima, pelas florestas em pé e pelos direitos dos povos originários. Aí o militante chegou e pergunta o seguinte, ó: este ato possui apoio direto ou indireto de alguma ONG ou fundo/fundação internacional, deputado? E aí, deputado, tem? E o Chico Alencar ele compartilha como se fosse algo bacana, algo porreta, algo para ser celebrado. E é que essa imagem nem tá completa, tá meio cortada assim, tem mais ONGs para cima e para baixo. Mas tá ali o famoso Nossas, Comitê Chico Mendes, WWF, IPAN, Greenpeace, Observatório do Clima, SOS Mata Atlântica, a Cipota ali que também tem várias, né? Clima Eleição, deixa eu ver algo mais bem famoso que sempre tá em vários locais, aquele Araiara também, Menste Rua, será que é uma ONG de menstruação, né? A favor aí do direito menstrual, do meu absorvente, minha vida. Tá vendo aí, né? Como são as coisas no Brasil. Grande apoio que o Chico Alencar fica feliz da vida, né? Isso aí. Vamos que vamos. Saindo aqui dessa área de ONG, CPI das ONGs, mas falando de meio ambiente, não propriamente de meio ambiente, o Dilma foi lá para o Pará, uma espécie de cerimônia para falar da COP30, que vai acontecer lá em Belém. E aí, durante a sua palestra, o Lula, né, discursou em tom eleitoral e chamou Bolsonaro de gangster. O Lula chamou Bolsonaro de gangster e vagabundo neste sábado. Os insultos foram feitos durante discurso na cerimônia de anúncio da realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, isso lá no município de Belém, em 2025. Mas para além dessa polêmica de xingar Bolsonaro, que é a única coisa que o Lula sabe fazer, teve uma fala que bem preocupante. Vindo da boca do Lula é até esperado. Mas olha o que o Lula diz sobre a Amazônia. Permita que sobreviva a floresta tal qual ela está. O áudio tá ruim. Tá ruim, porque foi gravado por alguma pessoa que não estava conectado na mesa de som. Vou mandar esse vídeo completo lá no Telegram, vocês podem assistir, vai ficar bem melhor. Mas para quem não entendeu, o Lula fala o seguinte: não pode vir um madeireiro de São Paulo, do Rio, etc., com a motosserra, cortar aquela árvore ali. Não, não pode. Porque essa árvore não é minha, não é dele, é de vocês. É da humanidade. Uai. Como assim? A Amazônia é nossa? O John Kerry curtiu. O John Kerry, aquele, né? O secretário do clima do Biden. A Amazônia é nossa. É isso aí, né? Da humanidade. Aquela árvore não é dos paraenses, não é do governo do estado do Paraná, não é, sei lá, do proprietário da... Não. É da humanidade. E aí tem que manter a floresta ao qual ele está. Não, não pode, porque é da humanidade, gente. Então perceba que esse discursozinho besta do Lula, ele vai
totalmente de encontro à ideia que a Amazônia é um patrimônio do mundo. Que a Amazônia é nossa. Dizem os americanos, os europeus, a Amazônia é nossa. Uma coisa assim que é inacreditável. Passou batido, não vi nenhum jornal comentar sobre isso. Poucas pessoas comentaram. A Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. Espera aí, a turma que tem jornais, a turma que assiste, solta matéria aí, em alguns veículos de imprensa, comentem sobre isso. Lula fala que as árvores não é do Brasil, não é da humanidade. Vamos ver se os fact-checker vai falar que é mentira. E sobre esse tema, ainda, COP, que o Lula estava lá discussando, Lula diz a ministros em reunião que vai discussar em festival de música em Paris. O festival chama atenção para que haja uma mudança na maneira com que o sistema econômico mundial funciona. Vamos sair desse esquema de propriedade privada e vamos começar a consumir as coisas como se fosse um serviço de assinatura. Para que ter um carro? Você assina quando você precisa. Você percebe que essas grandes empresas hoje, as empresas que mais lucram, elas começam a oferecer para você um tipo de serviço que mescla o pior do comunismo com o pior do capitalismo. Você realmente não vai ter nada de ser feliz. Acabou a propriedade privada. Acabou para você. Eles têm de abundância. Não é do Estado, das grandes empresas. Você vai lá e assina. Enquanto você conseguir bancar, você pode usar. Quando começar a ficar difícil, você sai de uma casa, vai para outra. Depois para outra menor, depois para outra menor, depois para outra menor. Depois você mora na rua, se deixarem. Se deixarem, você ainda tiver com saúde suficiente. Mas está lá, né? Mudança no sistema econômico mundial, junto com Macron, para dar aos países pobres de desenvolvimento acesso aos recursos de que necessitam para que possam acelerar a transição para energia limpa. Pô, mas o Brasil é exemplo de matriz energética limpa. Quem tem que dar exemplo é a Europa. Parar de queimar carvão. Não é o Brasil que está precisando disso. Não é o Brasil. Prevenir-se contra desastres naturais e atender às necessidades mais urgentes de suas populações. Pô, não tô vendo ninguém falando, né, de aumentar o salário das pessoas, geração de emprego, criação de indústrias. Não, as prioridades para a turma da esquerda no Brasil é só lacração. Agora, uma coisa que você deveria se questionar é tipo a matéria do Robson Bonin, a exclusiva. Da mesma forma que a gente se questiona como Robson Bonin conseguiu ter acesso a um documento produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Rapaz, como o nosso 007 brasileiro conseguiu acesso a um documento sigiloso. Rapaz, como é que Lula conseguiu ser convidado para esse evento? Como? Quem foi que convidou o Lula? Surgiu do nada? Não, Lula é amigo lá do cara do Coldplay aí, falou, ligou direto, tá. E quem que fez essa amizade? Quem foi que apresentou um pro outro? E qual sentido? Você percebe que tem algumas movimentações que elas são muito atípicas, são muito intrigantes, e você se questiona quem que tá no meio disso. E no Brasil ainda é mais estranho, que quando você fala de meio ambiente, você vê o Hulk, Leonardo DiCaprio, a Greta, aí você vê a coluna de meio ambiente da Folha de São Paulo criar o Projeto Planeta e Trânsito, que é apoiado pela Open Society Foundation. Mas tudo bem. E aí a senhora mulher do Lula convida a vocalista do Coldplay para a COP30 em Belém. É um show de horrores, é tudo simbologia, esquece a realidade, esquece como é que tá a vida do brasileiro. O negócio é a festa e vender a narrativa pro planeta que a Amazônia é nossa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de alguns assuntos econômicos que eu acho que ainda tem a ver com essa pauta. Você vê, governo está vencendo batalha das expectativas após início claudicante. Quem diz é Eduardo Gianetti. É um economista que ele aponta a boa visão do investidor internacional com o país e a percepção de que o governo tem optado pelo pragmatismo na economia. Ele diz que, rapaz, os estrangeiros estão mais esperançosos com o Brasil do que o empresário local. Esse Gianetti, ele, olha só, eleitor do Lula no segundo turno, conselheiro econômico da Marina Silva. Gianetti destaca a boa visão do investidor internacional
e a percepção de que o governo, por vezes, por influência do Congresso, tem optado pelo pragmatismo. Estão vendo que o governo Lula tem um perfil na área econômica que é mais o do centro democrático liberal, não do PT raiz. Não do PT raiz. Gente, o que é o centro democrático? Lembra que o Brasil, até meados, sei lá, ali do meio da eleição, agosto, você tinha o Centrão e você tinha o Centro Democrático, que era a turma que apoiava o Lula. MDB, PSD, Podemos, PSDB. Esse é o Centro Democrático. Olha só, o Lula, ele está mais próximo da atuação de um PSDB do que do PT raiz. Sim, é o que a gente está comentando aí nos últimos meses, que todas as ações reais do Dilma, eles vêm seguindo essa linha, que é a linha dos liberais. E eu venho batendo na tecla, vocês não são liberais na economia, vocês são conservadores na economia. Essa turma é liberal, todos eles. Liberal na Europa, liberal nos Estados Unidos. E a grande parte dos liberais brasileiros, como Armínio Fraga, João Amoedo, Lara Rezende, Pécio Arida, todo mundo é picanheiro. Vocês não vão inventar aquela história, não. Deturparam o liberalismo, não. Em todo lugar do mundo, o liberalismo é de esquerda. Não vai ser o Brasil que vai ser diferente. Aí você vê o PT raiz, tá aí, fazendo uma tentativa de criar um espantalho para justificar qualquer tipo de fracasso. Estão lá, fazendo campanha contra o Banco Central. Como se eles precisassem de apoio para fazer qualquer tipo de mudança. Já expliquei mais de uma vez. O PT, o Lula especificamente, ele tem dois caminhos para resolver o problema dos juros, se ele realmente quiser. Primeiro, ele pode mandar o Haddad e a Simone Tebet, na próxima reunião do CMN, aumentar a meta de inflação. Se a meta de inflação é maior, se a inflação ela pode ser um pouco maior, os juros pode ser menor. Porque a ideia é você ter um juros alto para você conter a inflação. Se você não precisa conter tanto a inflação, então dá uma afrouxada nos juros. É só ir lá na reunião da CMN e o governo, que tem 66% dos votos, só são 3 pessoas, Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos. Não, velho, a gente vai aumentar a meta. Simples. Segundo caminho, o Roberto Campos descumpriu uma regra lá, algumas metas, na verdade, não é regra, metas do jogo. Se o Lula realmente quiser, ele também pode chegar, pedir a demissão do Roberto Campos Neto junto ao Senado e botar pra correr. O que ele quer isso? Ele quer tirar o cara? Tira, pô. Tira. Agora para desse discurso demagogo de fingir que, ai, fora Roberto Campos Neto. Se vocês realmente querem tirar, vai lá e tira. Para de ficar tipo, fazendo, sabe, esse joguete. Tá feio. Tá feio. Cai quem quer. E a manifestação foi vazia, como vocês podem ver ali, né? Falou, pô, manifestação para derrubar do Banco Central. Tinha um caminhão com umas 10 pessoas em cima e só. E a Gleisi e o Lindeberg andando no meio da rua igual dois bocó. Aí veja. Olha que engraçado. O senhor Sérgio Fernando Moro, que antes de oficializar a sua candidatura, a sua pré-candidatura a presidente da República, ele primeiro se lançou pré-candidato a presidente, né? Depois ele desistiu e veio para o Senado. Mas antes dele se lançar pré-candidato, o Moro tinha montado um curso de SG, junto aí, né, até a turma da ONU, foi amplamente divulgado até pela turma da Globo. O Moro estava pronto para entrar no mercado do SG. E aí o Moro vai votar a favor do Galípolo no Banco Central. Quem é Galípolo? Mas um grande liberal, que junto com a Haddad escreveram uma tese aí, não, né? Um grande artigo na Folha de São Paulo, em 1º de abril do ano passado, definindo a moeda comum para a América Latina. O Moro votar a favor do Galípolo. Vai, Galípolo, cara bacana, cara porreta. Eu até falo, ó, prudência, sofisticação e agenda verde, que o Sérgio Moro tanto defende. Aí, outro picanheiro. Quem apostar contra o Brasil vai perder dinheiro. Diz fundador da XP. Aí o Renato questiona. Foi por isso que tantas vezes a empresa foi palco de reunião durante a campanha do Lula? O capital rentista está feliz. E aí, falando sobre isso da economia,
Para mim esse aqui é o grande ponto. Entidade que representa 50% do PIB nacional pede Haddad para discutir plano de transição ecológica. Lá vai. Lá vai. Vamos ver que entidade é essa, o que está acontecendo. O Haddad se reuniu nesta sexta, em São Paulo, com representantes do Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o CEBDES, interessados em participar da elaboração do plano de transição ecológica que vem sendo desenhado em Brasília. Olha que bacana, gente. Os empresários, eles querem ajudar. Os empresários, gente, ricos, que já são, grandes CEOs, eles só querem ajudar. Eles não têm nenhum interesse. Não têm nenhum interesse. Eles não querem nenhum tipo de benefício para suas empresas. Eles não querem gerar nenhum tipo de dificuldade para os seus concorrentes. Nada. Eles só querem ajudar. Porque eles estão preocupados com a mãe Gaia. Planeta Terra. Quem sabe? Quem sabe, né? Tem até um no meio aí, tipo Sérgio Maroni. Eu tô doido pra falar o que o Sérgio Maroni falou que era, mas vou ficar até quieto, né? A gente comentou no vídeo ontem com a notícia. Tô nervoso. Eu estou coçando já. A Fazenda elabora um pacote para impulsionar a economia com ações sustentáveis, batizado de Plano de Transição Ecológica. Ele inclui incentivos para o mercado de crédito de carbono, produção de painéis solares, ampliação da participação de produto da floresta nas importações. Né? Crédito de carbono, tem que ter o crédito de carbono. Então, assim, tá quase não vai. Tá quase não vai, não vai, tá quase entrando em campo. E aí essa turma entregou uma carta para o Haddad. Vou mostrar para vocês 2 itens da carta, com que apontam como sinergias entre o pacote verde desenhado por Brasília e as prioridades do setor empresarial endereçadas aos candidatos a presidente durante a campanha eleitoral no ano passado. Queremos contribuir para que o pacote verde, que deve começar em agosto, tenha maior eficácia. Queremos juntar esforços, afirmou Marina Grossi ao Estadão após o encontro. Ele, o Haddad, falou que essa agenda está dentro do ministério. A agenda verde está aqui dentro, é o petismo verde, que está sendo vista como um projeto de país e que o Brasil tem muitas vantagens para explicar nessa área. Nós explicamos que o Conselho de Líderes do CEBDES tem um conjunto de CEOs que tem interlocução junto ao governo e podem ajudar. Ajudar como? Um lobbyzinho básico, um legislativo, Lira. Bota aí, daquele jeito, não, um pelezinho maroto, vamos, cola com a gente que é gol. Disse o presidente da entidade. Fundado em 97, o CEBDES reúne 111 grandes empresas com faturamento somado que equivale a cerca de 50% do PIB. Aí, olha que engraçado. Quantas empresas devem existir no Brasil? Vamos colocar além das empresas os profissionais liberais, porque eles trabalham como se fosse uma empresinha, né? Para eles mesmos. 111 tem metade. Será que esses 111 eles estão preocupados em ajudar o Brasil, ajudar a outra metade ou ajudar a metade deles, que é a elite da elite, da elite das elites? O PT adora uma elite, né? Eita, o PT não aguenta ver um banqueiro. O grupo também integra o WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, uma rede empresarial internacional que agrega 200 grupos empresariais em todos os continentes. Veja abaixo a íntegra da carta entregue pelo CEBDES ao Haddad. Eu vou lá olhar. Eu quero mostrar 2 itens para vocês sentirem o drama. Uma das coisas que os grandes empresários estão pedindo. Resta saber, olha só, esse aqui são 111 que tem metade. Resta saber se outra metade, que deve ter talvez mais de 1 milhão, ou pelo menos centenas de milhares, também aponta esses itens como prioritários para o momento atual da economia brasileira. Mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento importante de mitigação de gases de efeito estufa e de geração de ganhos econômicos. Regular este mercado com regras assertivas, sistemas de registro e governança participativa estimula o setor produtivo.
A governança participativa é aquela governança que, além do governo regulamentar, você também tem a iniciativa privada, né? As verificadoras, quem dá o selinho de verificado, você é do bem, você é do mal. Governança participativa, deixa eu te verificar. Além disso, o Brasil é um dos países com maior potencial de venda de crédito de carbono. Pô, o Brasil também é um dos maiores países, sabe do quê? De potencial de produção de minerais, de comida. O Brasil também é um país com grande potencial de ser uma potência no esporte, uma potência na área de defesa, uma potência na área de logística, diante de suas dimensões continentais, uma costa gigante. O Brasil é para tudo. Eu não sei por que eles querem obrigar que a vocação do Brasil é ser a fazendinha dos outros. O SEBDES atua com esse tema desde 2016 e vem construindo consensos sobre a relevância desse mecanismo. Consenso, ou seja, estou convencendo pessoas. Mas não é lobby, não. Só convencimento, é só consenso, viu? Não é lobby, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque lobby no Brasil é uma palavra muito feia. Os setores que serão regulados querem ser regulados porque sabem das vantagens que esse instrumento trará. Vai, com certeza. Não, quem quer ser regulado, quem tem voz no SEBDES, a grande empresa, ela tá com o sorriso daqui para aqui, ó. Resta saber se o pequeno e médio empresário, ele acha que isso é bacana para a vida dele. Ele acha que isso vai ajudar a empresa dele, pode quebrar a empresa dele. Mas se quebrar, o grande compra. Não vou nem continuar para não ficar com mais raiva. Aí, se tratando de incentivo econômico, esse grupo maravilhoso junto com a Haddad, então querem construir juntos, gente, o futuro da economia brasileira. Incentivos econômicos. Os ativos globais classificados como ASG ou ESG estão caminhando de ultrapassar 53 trilhões até 2025, mais de um terço dos 140 trilhões em ativos totais sob gestão de acordo com a Bloomberg. Medidas previstas no pacote verde podem contribuir para direcionar maior fluxo de investimentos internacionais lastreados em aspectos ASG para o Brasil, bem como fomentar esse mercado nacionalmente. Não, Haddad, vamos criar aqui um conjunto de regrinhas, vamos fazer aqui o compliance desse pacote verde para a gente direcionar o dinheiro para as iniciativas, os projetos ESG. Será que o pobre é ESG? Será que o pequeno empresário é ESG? Será até que o médio empresário brasileiro, patriota, preocupado com o Brasil, será que ele é ESG? Será, gente? Quem será que é ESG no Brasil? Engraçado essas perguntas, né? Esses questionamentos. É demais. O PT, governo das elites. O PT adora uma elite para chamar de sua. Eu fiquei contente por algumas coisas, algumas razões. As duas delas são duas matérias, ambas eu acabei vendo na rede social, ambas até compartilhadas pelo Xandico. Ele coloca o seguinte, ó, coluna do GB Jornalista no Correio do Povo de hoje, fala do SG. Aí o cara coloca assim, ó, armadilha 1. Na esteira disso, a política SG segue fazendo vítimas. A sigla é bonita e até já tratei dela aqui, na coluna, em inglês, colocar, né? No bom português, governança ambiental, social e corporativa. Em linhas gerais, a ideia é estabelecer uma espécie de ranking em que boas políticas contam pontos para uma determinada empresa, principalmente na comparação com seus concorrentes. Lindo, exceto pelo fato de que, em função de premissas equivocadas, o lucro, que é o objetivo principal de todo qualquer negócio, é relegado a um segundo plano. Esse aqui é um artigo no Jornal de Circulação. Pessoas comuns lá do Rio Grande do Sul dão uma lida, né? Correio do Povo. Eu acho que é importante. Temos que ter pelo menos algumas vozes fazendo algum tipo de contraponto. Não tem contraponto, a não ser nós, nas redes sociais. Só. O restante da turma abraçou de vez. Aí veja. Transição ecológica. Explorar petróleo é técnica do passado, diz o presidente do IBAMA, o careca cabeludo. Segundo Rodrigo Agostinho, o Instituto continuará licenciando petróleo, mas é necessário olhar para frente. Rodrigo Agostinho disse que é necessário olhar para frente e desapegar de técnicas do passado em referência à exploração de petróleo. E ele deu a declaração no sábado, ontem, no evento Brasil Forum UK,
em Oxford, no Reino Unido. Onde está o presidente do IBAMA? Em Londres. É engraçado o Brasil, né? É sempre tendo que dar esclarecimentos para quem não é brasileiro. É satisfação mesmo pro povo. E melhorias. Aí fica para depois. Nas últimas semanas, as pessoas só me perguntam de petróleo. Mas eu licenciei eólico, offshore, hidrogênio verde, eu fiz isso, aquilo, outro. Não, olha só. Pô, mas assim, não é qualquer coisa, irmão. O petróleo ali é basicamente novo pré-sal. A própria esquerda fez uma estimativa de talvez 200 bilhões que podem gerar de investimento, lucro ao longo do tempo, fora os royalties, fora todo o desenvolvimento da região. Mas o cara é cabeludo, acho que isso é pouca coisa. É o atraso. Ainda no evento, Rodrigo Agostinho ainda defendeu que as Forças Armadas não sejam parte das ações de combate a crimes ambientais. Quem tem que defender são os escoteiros, junto com as ONGs. Deve ser. Vamos criar uma brigada de escoteiros para lutar contra os criminosos da Amazônia. É uma piada. É sério. Rapaz, e o pior é que esse cara até parece meio com um palhaço, né? Que ele é careca assim em cima. Se ele pegar um gel, assim, ó, pegar os cabelos assim, ó, puxar pro lado, pintar até o cabelo de azul, vira o Bozo. Vira o Bozo. Aí vai ser a briga, né? Porque a esquerda adora falar de Bozo, mas se na Bolsonaro, mas tá quase isso. Aí, falando em atraso, né? Como é que foi atraso ou retrocesso que ele disse? Técnica do passado. Falando de passado, o presidente da Petrobras nomeia como assessor ex-gerente demitido pela estatal. Realmente isso aqui parece o passado, né? O passado do PT, do Petrolão. Muito. Essa notícia podia ser de 2014. Ia fazer muito sentido. Jean Paul Prats nomeou Luiz Fernando Neri para ser um de seus assessores diretos. Inicialmente, Neri era o nome de Prats para reocupar a gerência executiva de comunicação da Petrobras. O executivo até chegou a despachar extraoficialmente em março nesta função. Mas o presidente da estatal mudou seus planos e o nomeou para uma de suas assessorias. Ele atuou como gerente executivo de comunicação na gestão de Aldemir Bendini, mas foi afastado em 2016 após uma reportagem do Globo expor uma farra de ingressos pagos com recursos da Petrobras para assistir ao Carnaval de Salvador. Os convites foram dados a funcionários políticos e a um ex-secretário particular da Dilma. Acabou demitido em 2019, em meio às investigações sobre o episódio. Conforme publicou Malu Gaspar em abril, o relatório final das investigações concluiu que Neri deveria ter sido demitido por justa causa. Mas na era petista, ele ganha uma segunda chance. A Amazônia condenada à pobreza por uma aliança sinistra entre o Estado paralelo das ONGs e corporações sem compromisso com os elevados interesses nacionais. Os indicadores sociais da Amazônia atestam o fracasso dessa política. O senhor Aldo Rebelo está postando uma notícia que diz que a Justiça anulou um edital de construção de estrada que ia ligar o Acre ao Peru. A turma da esquerda, o Lula, que bate no peito, fala: não, temos que lutar aqui pela integração regional da América Latina, vamos construir um gasoduto para ajudar o Alberto Fernandes. Não, temos que nos unir, Brasil, integração de conectar o Atlântico ao Pacífico. Não quer deixar construir uma estrada para conectar o Acre ao Peru. Não é uma grande uma grande hipocrisia? Vindo da esquerda, né? Hipocrisia é o padrão. Aí vamos ver o que rolou, né? Fui lá pegar a matéria para dar uma lida. Justiça anula edital para a construção de estrada que ligaria o Acre ao Peru. Após uma ação civil pública movida por diversas entidades de defesa ambiental, a Justiça Federal do Acre anulou o edital para a construção da estrada que ligaria Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. O pedido foi feito pelos zongueiros. Olá, a SOS da Amazônia, que está no evento do Chico Alencar. E uma galera lá, ó. Todo mundo é um monte de zongueiro. Não deixe justiça. Não deixe. A justificativa dos zongueiros aponta que a obra de 210 quilômetros de extensão ameaça a rica biodiversidade de fauna e flora na região
e viola direitos territoriais das populações indígenas e comunidades tradicionais que vivem no entorno. Por outro lado, pessoas ligadas ao agronegócio e à produção entendem que a decisão afeta diretamente o desenvolvimento econômico e do turismo do estado. A rodovia que cortaria a Serra Nacional do Divisor é um projeto do governo de Jair Bolsonaro e do governo regional de Ucayali. Mas Bolsonaro malvadão, né? Tentou, rapaz, ajudar o estado do Acre. Mas os zongueiros são contra. Tendo como um dos principais influenciadores entusiastas desse projeto o senador Márcio Bittar. Isso aqui é interessante. O Márcio Bittar é o relator da CPI das ONGs. Então, eu espero que ele veja o que está acontecendo lá no Acre e atue para tentar consertar esses problemas. Em junho de 2021, o TRF1, em Brasília, havia decidido que a construção deveria continuar. Mas os zongueiros recorreram e os zongueiros conseguiram impedir mais uma vez o desenvolvimento desse nosso Brasil. Aí, gente, vamos lá. Cândido Bracher. Aquele cara que o PT adora. Era do Itaú Unibanco. Sensacional. Extremamente cheiroso. Como é possível que eles não se tenham dado conta? Essa matéria ela é tão absurda que eu só vou passar o contexto. Se vocês acharem que eu tô mentindo, vocês podem ir lá, vocês checam com os olhos de vocês e depois volta para ver se eu falei a verdade ou eu falei a mentira. De tão absurdo que é. Eu não trouxe lá completo. Resistência de parte do agronegócio às pressões por sustentabilidade passa longe da melhor estratégia. Parem de resistir. Aceitem. Olha, esse aqui é o terceiro parágrafo. Eu já falo o que tem no primeiro e no segundo. São evidentes os motivos dos monarcas para aceitar a barganha, uma vez que seu poder dependia do apoio das elites locais. Difícil é entender porque a aristocracia escravista acreditava ser possível ao país manter-se como única economia baseada no trabalho escravo do planeta. Monarca, governo. Aristocracia escravista, né? Agronegócio. O senhor Cândido Bracher, ele começa fazendo um texto citando o Laurentino Gomes, de ler dele sobre escravidão, meio que traçando um paralelo entre escravidão e o agronegócio brasileiro. Eu falei, rapaz, não é possível isso. Tá chamando de escravagista os produtores rurais brasileiros. Tá falando que existe uma similaridade porque a turma está resistindo a essa agenda verde que vem sendo imposta de cima para baixo. Inacreditável, né? Mas é a turma que apoia o Lula. O rapaz trans, ele continua, né? Não, olha só, o texto excelente, o historiador Jorge Caldeira publicou há dias um artigo sob o título provocativo Atração de Capitais ou Feirinha Fóssil. O texto parte da constatação da crescente disponibilidade mundial de capitais privados para aplicação em projetos e nações comprometidas com a busca da neutralidade das emissões de carbono, para concluir perguntando se o Brasil, que sediará a COP30 em 2025, até lá terá aprendido a nova linguagem da economia do mundo. O novo Pacto Financeiro Mundial. Se preocupa não, o Lula tá indo lá beijar a mão do Macron. Ou se vai ser a sede de uma feirinha fóssil para admiradores das últimas plataformas de petróleo no mar de energia renovável. A hipocrisia sem igual. A Europa, uma matriz energética suja, carvão de cima até embaixo, e o cara vem querer falar de Brasil, feirinha de petróleo. O negócio, feirinha fóssil, né? Eu quero saber se para esse Jorge Caldeira ele é um historiador brasileiro internacional, porque se for brasileiro, o síndrome de vira-lata. Esse não serve ao Brasil, não. Aí depois continua, né? Relação semelhante, tá falando assim, o piti do agronegócio estadão, não, tá dando piti, tá dando chilique. E deram um chilique semelhante foi o setor pecuário, a medida de autorregulação da FEBRABAN, que a gente comentou aqui em vídeo. Como assim? Estão reclamando, rapaz? Que veda a concessão de financiamento pelo sistema bancário a frigoríficos que não implementem até 2025, dezembro de 25, controles para garantir que não adquirem gado criado em terras desmatadas ilegalmente na Amazônia. Que controle é esse, irmão? Com qual empresa? Pode ser a auditoria da KPMG, da PwC, aquelas que fizeram lá a auditoria das Americanas?
aquela coisa lá das americanas. Não tem um advogado pra peitar, pra falar besteira, mas o que eu queria falar que tá na minha cabeça. Absurdo, absurdo, absurdo. Não tá nem aí, né? Para de comer carne. Esse rapaz aqui não sabe nem o que é Nelore. Grande Dubai não sabe nem o que é Nelore. Só sabe o que é o aguil. Sabe, eu não sei se no Brasil a graduação é de 1 a 15 ou se é o dia 1 a 7. Mas só sabe o que é o aguil. Só come se for Kobe. É aquela carne que é, sei lá, $5.000 o quilo. Aí fica dando piti. Ou então é vegano, que come cogumelo prêmio. Só pode. É um absurdo. Assim, ele acha que é coisa. Não, tem que tomar. Vocês estão reclamando sem motivo? Não, é um absurdo. Medidas como a do Parlamento Europeu e mesmo da Febraban são sinais claros de uma tendência mundial inevitável e crescente. Não tem que ser assim, acabou. Contra qualquer esforço de resistência será pior que inútil. Será contraproducente. Bom, é engraçado ver esse rapaz falar isso. Quando o Estadão, recentemente, a gente trouxe aqui em vídeo, publica uma nota perguntando o seguinte: o Comuna, aquele país do Oriente, eles são SG? Não, eles não são SG, né? Eles têm meio que um negócio deles. E é só a segunda maior economia do mundo. Mas não adianta resistir, né? São a segunda maior economia do mundo, estão crescendo igual um bando de lunático, 2 dígitos às vezes no ano, né, de PIB. Ainda que o país não tenha os direitos civis garantidos, a economia está deslanchando. Falo isso com conhecimento prático, não de lá. Nunca viajei para lá. Mas a minha mulher ela tem primo que o filho do cara ainda tá morando lá. Ele se casou com uma senhorita de lá. Ela não tá mais aqui entre nós. Então ele voltou pra cá, mas morou mais de 10 anos. Ele tá sempre nessa ponte aérea. Ele vai lá e fala, cada vez que ele vai e volta, ele passa lá 6 meses lá, 6 meses aqui. Todo ano ele tá sempre conversando. Ele fala, pai, lá é uma porcaria, é uma porcaria. Eu não posso falar o que eu quero, não posso. E é um cara que ele entende o povo da política. Ele foi criado no mundo ocidental, então ele não encaixa mais, porque ele foi criado na Nova Zelândia. Mas ele fala, é inegável que pelo menos a vida das pessoas lá tá melhorando. E no Brasil? O que tá melhorando? Nada. Nada. Ninguém tem a vida mansa do Bracha, que come Kobe, o aguil. Não sabe nem o que é Nelore. Enquanto o pobre tá comendo ovo, tá comendo até casca. Porque só comer o ovo não tá enchendo a barriga. Aí eu também falei, as coisas assim que deixam um pouco mais alegre. Você vê o jornal. Enquanto tem aí o Bracha, tem que bater palma, é inevitável. Graças a Deus, tá começando a surgir no Brasil também jornalistas questionando. Gente, é normal questionar. E eu acho que esse cara aqui tá certo, o Jurandir Soares, da Rádio Guaíba. Cuidado com as propostas europeias. Ele, inclusive, aqui tá falando do acordo, né? União Europeia-Mercosul. A gente que marcou ali, ó, as propostas da Dona Úrsula, nada boas, assunto relacionado ao vídeo do Kim. Aí, rapaz, toda a turma que propõe essas ideias tá com a vida garantida. Eu nunca vi. É só gente que tem a vida fácil. Aí vem o Lula afirmar que agronegócio tem problema ideológico com o governo dele. Por que será, né? Por que será, rapaz? Nunca antes na história a agricultura foi tão bem tratada. E tá vendo. Tá vendo, ó. MST ganha 4º cargo estratégico no governo Lula. Não, meu Deus. Nunca foi, não vou nem ler mais. Ele queria 2 milhões de reais e 20 alqueires de terra. Diz Maria Nancy Julian Gelli ao falar sobre José Rainha durante a diligência da CPI do MST. Seu depoimento foi exibido na comissão hoje. Esse caso foi tema da reportagem da Cruz OE. Eu não sei porque o agronegócio não gosta do Lula, né? Aí vem o Orlando Silva. Absurdo. Os deputados Salles e Zucco, membros do circo de horrores da CPI do MST, invadiram ilegalmente assentamentos. Peraí. O assentamento é invasão. Eles invadiram a invasão. Teve gente que colocou no comentário assim, ó. Quem invade invasão tem 100 anos de perdão. Vamos só continuar para falar aqui um pouco de Bolsonaro, para passar raiva de novo. Esse tema tá chato. Todo dia vem um grupo de vida mansa, cheio de dinheiro no bolso, propor ideia que você se questiona o que é que isso vai ajudar na vida do povo. Num cenário que, na maior parte do tempo, o Brasil é exemplo. Se o Brasil não estivesse para trás, eu até entendia. Mas o Brasil tá dando aula. Enfim, teremos julgamento de Bolsonaro agora,
Dia 22 começa. Não acho que será finalizado dia 22. Comentei com você. Ele trouxe uma nota aqui mostrando mais ou menos como é que deve ser. Deve ter apenas meio que a leitura do relatório. A votação mesmo deve estar acontecendo na terceira sessão, que é da tá marcado dia 29. Se eu não estou enganado. Pelo menos foi lá o diagnóstico. Se eu não me engano, quem trouxe foi até a Malu Gaspar no Globo. Tô na dúvida agora. Não lembro. Enfim. A Folha de São Paulo soltou uma nota ontem, já no final da noite, que ela vai bem na linha do que a gente comentou no vídeo ontem. Aquela nota sobre Bolsonaro, PL, os problemas que pode jogar politicamente para a direita, os problemas que pode gerar até para o Tarcísio também, caso o Tarcísio venha a ser o candidato ou da direita, etc. Tudo mais. E a Folha de São Paulo fala o seguinte: Bolsonaro inelegível vai insistir em recursos e evitará lançar aliado para 2026. Aliados de Bolsonaro afirmam que, caso o judiciário torne ele inelegível, a estratégia política será mantê-lo no jogo eleitoral, evitando indicar um sucessor e agarrando-se à possibilidade de reverter a derrota com recursos. Nos bastidores, políticos bolsonaristas dão como certa a condenação por abuso de poder político em função da reunião com embaixadores, né? Teve lá na Alvorada, etc. Tudo mais. Embora a possível inelegibilidade abra caminho para outros nomes da direita em 26, interlocutores de Bolsonaro avaliam que trabalhar desde já para construir uma alternativa no campo bolsonarista esvaziaria o capital político do ex-presidente. Por isso, o ex-mandatário tem sido aconselhado a não inflar pré-candidaturas para evitar sinalizar desistência diante do revés jurídico. O discurso será de que há tempo, até a próxima eleição, para que a decisão seja revertida, principalmente se houver um contexto menos hostil a ele nos tribunais superiores. E eu acho que teremos também algumas pessoas específicas em posições-chave a partir do segundo semestre de 2025. Eu não estou enganado. A orientação é insistir em recursos até o último momento e não sair de cena, assim como o Dilma fez lá em 2018, que no final lançou o Haddad. A tática de não admitir a derrota beneficia ainda o Tarcísio, que, na opinião de auxiliares de Bolsonaro, é visto por ele como sucessor natural por ter sido seu ministro, visto as eleições no estado com seu apoio e se mantido fiel. Tarcísio tem evitado ocupar a arena eleitoral, pregando o foco na gestão local e afirmando que seu plano para o estado é de longo prazo, o que faria buscar a reeleição. E a gente comentou isso aqui no vídeo ontem. Se lança Tarcísio candidato agora, a imprensa vai começar a bater no Tarcísio agora, e não só a imprensa. Vocês acham que o Lula, com todo o amor que ele tem no coração, da frente ampla, da democracia, vocês acham que o Lula vai tratar o estado de São Paulo igual? Não, vou tratar igual, não vou passar para trás, não vou tentar polarizar com o Tarcísio, não, vamos tratar de boa. Eu digo para vocês, no primeiro momento que sinalizar e a esquerda tiver a certeza que é o candidato, é capaz de nem sair candidato. A turma vai pegar no pé, daquele jeito que a esquerda sabe. Então a pergunta é a que interessa, inclusive, lançar candidatos já nesse momento. Quem lançar candidato aqui agora é basicamente só queimar o nome. É dificultar, se o cara tem mandato, por exemplo, é dificultar o trabalho dele, seja nível de legislativo, seja nível de executivo, mas enfim, né? Segundo deputados aliados do Tarcísio, Bolsonaro indicá-lo como candidato à presidência tanto tempo antes do pleito serviria apenas para que Tarcísio se tornasse alvo de adversários e até fogo amigo. Falamos já isso no vídeo de ontem. Não tem interesse nenhum. Além disso, a escolha de um bolsonarista para competir em seu lugar teria que ser pactuada com uma série de aliados e de dirigentes de partidos, envolvendo também os filhos do ex-presidente e sua ex-mulher Michele, que flerta com a carreira política. Todos esses fatores levam auxiliares de Bolsonaro a adotarem cautela ao mencionar nomes que possam herdar os seus votos. A manutenção de Bolsonaro na liderança desse segmento evitaria a briga antecipada de aliados com ambições eleitorais. Aí o que eu acho engraçado é o seguinte, né, que eu fui me pensando até onde essa nota, até onde, assim, o que é que na verdade o jornalista, quem foi que escreveu essa nota? Deixa eu ver. Não tá com o nome de jornalista. O que foi que esse jornalista estava fazendo ontem, né? Quantas doses de tequila ele tomou? Além de Tarcísio, são mencionados nomes como o Zema e o Eduardo Leite.
Em qual planeta existe a gente de Eduardo Leite ser o candidato da direita? É um negócio assim que é inacreditável. Mas deixa o jornalista chorar. O Estadão fez um editorial. Eu não vou falar sobre ele, que eu quero falar de eleição mesmo 2024, falar mais algumas coisas de Bolsonaro. E qualquer coisa eu comento com vocês amanhã. Entre esse editorial, ele tem umas coisas interessantes, mas sobre a esquerda. Mas vejam só. Ontem teve evento do PL. Bolsonaro estava presente. Estava lá o Mário Fies também, o astronauta. Estava o Tarcísio. Estava lá o Valdemar também, aquele estrupício. Aí fala assim, ó. Juntamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro e o Tarcísio, e também lá o Valdemar e o astronauta, demais lideranças políticas, participa agora em Jundiaí do encontro com prefeitos para a filiação de novos integrantes ao PL. O PL quer eleger 1.500, é o número que eu estou falando, né? 1.500 prefeitos. Mas desde já o PL já vem trazendo prefeitos, né? Vão vir para a reeleição. E tá ali. Bolsonaro e Tarcísio tiram mais prefeitos do PSDB em ato de filiação em Jundiaí. Aí tá lá. Bolsonaro tá lá com a turma, tá com o Marcos Pontes, também tá lá o André Prado, que é o presidente da LESP, é do PL, é presidente da LESP. Todos marcaram presença no evento de filiação que busca formar uma frente de prefeitos de direita para a disputa eleitoral do próximo ano. A turma tá trabalhando. Graças a Deus. Se tá contente ou não, não sei. Mas que tá trabalhando, isso é inegável. Enquanto o Bolsonaro está se movimentando, tem mais alguns nomes ligados à direita. Nos últimos dias saíram várias notícias sobre eleições municipais. Agora Rio de Janeiro também começou a pintar no noticiário. Falaremos do Rio. Tem até duas opções à direita. Mas começando aqui por São Paulo, o secretário de comunicação do PT disse que a aliança com Boulos é burra e jogo de perde-perde. O PT está começando a bater no Boulos. E eu não acho que está batendo porque eles não querem o Boulos como presidente. Mas porque eles sabem que na primeira oportunidade o Boulos vai dar uma rasteira no PT e vai colocar a Tabata. O Boulos adora um banqueiro também, né? Pelo amor de Deus. Aí você vê. A gente vai chegar lá no Boulos, mas botando aqui só na ordem cronológica. Vanguarda se coloca à disposição do PL para disputar a eleição em São Paulo. Caso o PL queira o nome do Vanguarda, seja para prefeito da cidade de São Paulo, seja para vice. Também tem o nome do Marcos Pontes, que está sendo cotado para disputar a prefeitura, mas acho que o Marcos Pontes só iria se for para ser prefeito. Para vice, não faz sentido, né? Deixar de ser senador. MBL começa a se mobilizar para criar o próprio partido. Também já estão pensando nas eleições do ano que vem. A coisa está ficando cada vez mais difícil para eles. Aí voltando para o Boulos. O Boulos é o próximo entrevistado da Páginas Amarelas, né? O Boulos se prepara para disputar a prefeitura paulistana no ano que vem. E a senhorita Clarissa lá da Veja, ela segue apoiando aí tudo que a esquerda quer. E tá lá o Boulos. E essa entrevista foi engraçada, interessante. O aceno de Boulos, a Tabata Amaral. Empenhado em garantir uma base consistente para disputar a prefeitura, Boulos admite que o melhor dos cenários seria uma união de esquerda. Boulos de presidente com a Tabata, de prefeito com a Tabata Amaral de vice. Mas Boulos fala com total respeito sobre os planos da Tabata e também se apresentar para a corrida. As Páginas Amarelas. O deputado afirmou que a intenção da colega de concorrer é legítima e não pode ser vista como obstáculo. E assim a turminha vai se movendo. É isso que eu falei com vocês. Eu não acho que a turma do PT está indignada porque é o Boulos. Temos que ter um candidato próprio. Eu acho que eles estão com medo de perder a vice da chapa do Boulos. BNDES deve lançar linha de crédito para a produção de ônibus elétricos. O Boulos já está ganhando a mãozinha do Aloysio Mercadante para apresentar esse projeto, mostrar que foi ele que tirou do papel. Tá ali, ó. Enquanto na sexta, Boulos, junto com Aloysio Mercadante, avançaram em projeto para a criação de uma linha de crédito para empresas que produzam ou tenham interesse em produzir ônibus elétricos no Brasil. E o Boulos poder mostrar para a sociedade paulistana como ele trabalha, como ele é um gestor. Quem também está correndo por fora é Ricardo Nunes. Tem super exposição na TV em esforço para popularizá-lo. Ainda desconhecido de parte da população e sem uma marca consolidada, Nunes busca ampliar sua visibilidade e se tornar mais competitivo.
Aliados de Nunes admitem que o desconhecimento dele é um entrave para 2024. Ou seja, é um cara que precisaria, assim, primeiro, ter que aparecer. Segundo, teria que ter alguém na chapa para realmente tornar competitivo, que é o Boulos, do lado de lá. A observar. Saindo de... apertei voltar. Saindo de São Paulo, vindo para o Nordeste primeiro, antes de passar pelo Rio, o plano do sanfoneiro de Bolsonaro para disputar a prefeitura de Recife. O Gilson, ministro lá da sanfona, que estava do turismo. A matéria fala que, na verdade, que o partido se prepara para lançar candidaturas próprias na eleição do ano que vem para as prefeituras de toda a região metropolitana do Recife, ou seja, não é só Recife, né? É a região como um todo. E aí tem Gilson, como um dos nomes, que pode pintar na urna. E ele foi o cara de direita com a maior quantidade de votos em todo o Nordeste. Não foi eleito, mas teve mais de... Foi entre 1.200.000 e 1.300.000 votos. Teve mais votos que o Rogério Marinho. Não conseguiu entrar, mas estava lá. O sanfoneiro avalia que o movimento conservador patriota, quer queira, quer não queira, tem uma força expressiva e uma fidelidade muito grande, principalmente para levar as pessoas às eleições de segundo turno. Não acho que o Gilson está errado. Eu não coloquei aqui a notícia, mas na Paraíba teve aí um evento considerável. Teve nota na imprensa. O nosso ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, também será candidato a algum cargo aí, talvez em João Pessoa, capital do estado. A Doma vem trabalhando, graças a Deus. E 2 estados importantes. Não é a Bahia, minha Bahia, meu Deus do céu, o que vai ser de minha Bahia? Tem que colocar um governador diferente na Bahia em 2026, pelo bem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas são 2 estados que já estão trabalhando desde agora. Aí, vindo para o Rio de Janeiro, tem a opção. A Aliança da Direita no Rio desenha chapa com Dr. Luizinho e Pazuello contra Eduardo Paes. Ele diz que o Dr. Luizinho seria o nome do Eduardo Castro e Pazuello da família Bolsonaro. Então, se juntaria para competir contra Eduardo Paes. E também, General Braga Neto fala pela primeira vez em tom de pré-candidato à Prefeitura do Rio. Independente aqui do nome, se você fala assim, pô, mas queria isso, eu queria aquilo outro, etc, tudo mais. Olha assim, uma forma um pouco mais ampla. O que eu vejo é que, comparado com o ano de 2019, que era o primeiro ano do governo Bolsonaro, gente, olha a quantidade de notícias, olha a quantidade de eventos que a gente está vendo. Tá perfeito? Tá ideal? Meu Deus, agora o Brasil vai... Agora vai? Não, não é assim, a coisa não vai mudar do dia pra noite. Mas é o que eu sempre falo para vocês, é inegável. Por mais que tenhamos diversos problemas, mas diversos problemas, não tem como negar que as coisas no Brasil hoje avançaram. Se tratando de direita, as coisas avançaram. E perceba como, quer queira, quer não, tudo tá ligado a Bolsonaro. Como é que eu vou jogar pedra num cara desse? Tem uma turma que é bem ingrata, né? Será que a gente ia ter todas essas movimentações desde já, tentando procurar um candidato aqui de direita, conservador, ou meio direitoso, pelo menos? Não, pô, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Já tá discutindo Pernambuco, já tá discutindo Paraíba. Lá na Bahia tem a turma do Roma que também tá lá, não sei como é que tá o pele na Bahia, não faço ideia. Mas Rio de Janeiro também, São Paulo, no sul do Brasil, não acho que a galera tá dormindo no ponto. Vamos ver o centro-oeste, vamos ver o norte do país. A meta é 1.500. Espero que consigam até acima da meta, né? Seria sensacional, seria assim, inacreditável. Eu não sei se algum partido já conseguiu eleger 1.500 prefeitos em algum momento na história desse Brasil. Mas é isso. A observar os próximos capítulos. A semana promete, né? Vou mandar o vídeo do Dilma falando lá da Amazônia, né? Da árvore, lá no Telegram. Link tá na descrição. E se gosta do meu trabalho, passa lá no meu canal. Tamo Tony, valeu. Tem o Pedro na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. E aquela curtida, aquela compartilhada. E eu espero poder te ver amanhã. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!